nós vamos ali dar continuidade à nossa exposição no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos estar lendo a partir do verso 16. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 16. Nós temos como título da mensagem: Jesus, a verdade rejeitada. Está aí no boletimzinho, o título, o trecho, e nós vamos. Você talvez estranhe, eu coloquei até como texto base 4, de 22 a 27, mas eu vou ler o verso todo, o capítulo, esse trecho todo, para nós podermos contextualizar melhor. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-lhe-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Contudo, o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando com grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Só até aí. Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Te clamo, meu Deus, tu fale, Senhor, fale o nosso coração, fale com sabedoria e clareza, Senhor, de modo, Deus, que possamos todos, Senhor, todos nós, Pai, sairmos daqui, Deus, com uma boa nova, Senhor, com a certeza da tua palavra, com a certeza da verdade, Pai. Assim te oro, grato, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Eu separei uma frase, está dentro do boletim, uma frase de um pai que diz: Jesus foi rejeitado porque ele não veio para satisfazer expectativas humanas, mas para cumprir a vontade do Pai. Nós vemos aqui uma passagem separada por Lucas que dá sequência ao período de Jesus no deserto, na tentação no deserto. Lembrando que Lucas é um evangelho proposto, o único evangelho, na verdade é o único livro dentro da Bíblia proposto por um gentio, não um judeu. Então Lucas ele fez a construção do texto a partir de uma percepção própria, onde ele achou extremamente importante marcar esse momento após o deserto, Jesus indo a Nazaré. Ele dá destaque nisso. Se você for
talvez em Mateus, Marcos, você vai perceber que Jesus, primeiro ele sai do deserto, vai para Cafarnaum, onde ele basicamente monta, vamos chamar assim, a sua base de atuação. Grande referencial de Jesus fica em Cafarnaum. Mas Lucas ele faz questão de mostrar o momento em que Jesus, após ter ido a Cafarnaum, após já ter dado início ao seu ministério, né? Porque o ministério de Jesus ele começa no deserto, né? Um grande treinamento ali no deserto. E aí Lucas ele acha por bem nos trazer esta passagem que por si só ela é quase que uma prévia do que seria o próprio ministério dele, onde ele vem aos seus e os seus o rejeitam. Era o texto. Jesus, como Messias, ele vem primeiramente aos seus e esses o rejeitam. Nós vemos aqui Jesus, e o texto diz como era de seu costume, né? Frequentar, né, as sinagogas aos sábados. Lembrando, sinagoga não é o local, não é o templo de adoração. Sinagoga é o local de estudo da palavra, o local onde eles frequentavam para o estudo e a comunhão da palavra. E ele se levanta, e isso era, vamos chamar assim, costume, era uma oportunidade, vamos dizer assim, como em algumas igrejas, né? Quando você tem uma oportunidade, uma saudação da igreja, um momento de trazer uma reflexão, um louvor, uma breve palavra. Mas Jesus, nesse momento, ele já tem uma fama de que ele vinha realizando prodígios, sinais, maravilhas, desde que saída do deserto. E ao chegar lá e ler o profeta Isaías, e o profeta Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que anuncia aquele que viria para salvar, né? E aí Jesus lê e vai dizer que estava se cumprindo na pessoa dele. Mas algo que às vezes nos escapa, o povo judeu, ele que já esperava, se você for considerar ali desde Gênesis, né, 3,15, que a gente chama de próprio evangelho, quando diz que viria aquele que pisaria nas obras, né, pisaria na cabeça da serpente, nós já estamos aqui aguardando há 4.000 anos a chegada de um Messias, né? A gente está aguardando há 2 e já tem gente que não acredita. Então, esse Messias, ele já era muito idealizado, havia uma expectativa de como ele deveria ser. Já falei aqui em outras ocasiões que o Messias aguardado por Israel naquele momento era o general de guerra, o novo Davi, né? Aquele que levantaria o povo em rebelião e com autoridade e poder divino, escorraçaria daí os romanos e levantaria Israel como grande nação e império. Mas não era isso que Deus tinha planejado. Então Jesus, quando ele vem, você viu, ele leu o texto, todos se admiram, se animam, né? Porque havia realmente uma grande expectativa, um grande ânimo, né? Lá vem o profeta prometido, aquele que há de vir para nos salvar. Todo mundo queria realmente um desejo, assim como nós hoje, na verdade já há séculos, né? Ficamos ansiando pela volta do Senhor Jesus, né? Cantamos inclusive, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Há uma expectativa muito grande, e hoje a expectativa da igreja, mas nós vemos naquela época a expectativa do povo judeu. E interessantemente, nós vemos todo um propósito sendo desenhado, né, irmão? Sendo desenhado, o propósito de Deus sendo desenhado ali naquele lugar. E nós vimos aqui, basicamente, a partir do verso 22, quando diz assim: todos lhe davam testemunho, todos estavam ali, conhecendo ele e tal, e se alegravam, se maravilhavam das palavras de graça que nos saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Agora nós vamos ao ponto. Jesus cresceu em Nazaré.
Ele nasce em Belém, mas ao retornar do Egito, ele cresce em Belém. Muitas daquelas pessoas, provavelmente naquela sinagoga, eram conhecidos desde a infância. Nazaré, não fala a cidade, Nazaré, esse é um vilarejo, um pequeno lugar, menor que a nossa cidade, um pequeno lugar onde todos se conheciam, onde as pessoas sabiam quem era filho de quem, né? Cresceu aonde, fazia o quê, quais eram as suas características. E vale lembrar que Jesus só iniciou o seu ministério depois dos 30 anos. Até os 30 anos, Jesus se desenvolveu e cresceu no meio do seu povo como uma pessoa qualquer. Seria um grande sinal, seria uma maravilha. Filho de José e Maria, o filho mais velho. E nós vemos aqui justamente o momento que, ao mesmo tempo que eles se maravilham, até porque eles já estavam, como disse, ouvindo de que sinais e prodígios operavam na cidade de Cafarnaum após a saída daquele homem do deserto. Mas de repente eles começam a conjecturar, mas peraí, esse aí não é Jesus? Aí a gente poderia dizer, né, trazendo, mas não é Jesus que eu bati uma bolinha ali com ele quando era garoto? Não é Jesus que jogava bolinha de gude? Né? Não é aquele Jesus que a gente fazia arte junto? Agora, ele é o Messias? Agora está se cumprindo nele a profecia de Isaías. E aí você vê um dos primeiros aspectos que eu quero abordar nessa noite, a expectativa versus a verdade. Isso continua acontecendo. Não aconteceu, isso continua. Nós temos 2000 anos deste mesmo modo de pensar, onde as pessoas conjecturam, fantasiam, idealizam e tentam criar o Messias, o Salvador, de acordo com os seus ideais, de acordo com suas vontades. E essas vontades sempre vão colidir com a verdade. Jesus, ele era sim o que foi criado como filho de José, ele era sim o que cresceu com aquelas pessoas, era sim, mas ele era sim o próprio Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele era e ele é a esperança da humanidade. Ele é aquele que traz vida nova, como nós lemos aqui, quando diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Cara, porque ele está sendo um texto, né? Eu ia falar está nele. Pelo que o ungiu para evangelizar. Lembre-se sempre que às vezes a gente traz muito para o nosso conceito. O conceito de evangelizar é anunciar boas novas. Finalmente, depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, depois de tanta dificuldade, eis que vem boas novas, o ano aceitável do Senhor. Ele está fazendo uma referência a Levítico 25 aqui, onde você vai ter ali, desde do ano sabático, que era chamado, que era aplicado à cultura, no sentido de que de 7 anos um campo não podia ser tocado, como também faz referência ao ano do jubileu, que era de 50 em 50 anos, havia toda uma libertação, quem era escravo era liberto, quem tinha dívida era perdoado, havia isso dentro da lei do Senhor, que era prenúncio, era símbolo, era algo, como Paulo vai nos dizer, era sombra do que se revelaria na pessoa de Cristo, onde aquele ano aguardado, aquele período tão esperado, onde algo vai acontecer, algo que antes nunca havia acontecido. A esperança estava se cumprindo, estava se realizando diante dos olhos deles, mas eles não entendiam. Jesus não atendia a exigência para ser um
vai falar, vocês vão, né, querer que eu prove, né? Interessante também, isso vai ser citado justamente quando ele estiver na cruz, né? Se és mesmo o Messias, salva-te a ti mesmo. Por isso que eu digo, Lucas faz questão de, na introdução logo do ministério do Senhor Jesus, ele já traz como que um apanhado geral que Jesus vai viver em todo o seu ministério. Ele, sendo quem era, a verdade manifesta, o Messias encarnado, Deus entre homens, e ainda assim, totalmente desprezado. É sempre bom lembrar que essa é uma característica que, se nós não vigiarmos, nós também corremos esse erro. Sim, mesmo nós dentro da igreja, mesmo nós que já o confessamos como Senhor e Salvador, nós corremos o risco de estarmos buscando ou servindo ou achando que Jesus é um tal Jesus como eu o idealizei, como eu fantasiei, como eu gostaria que ele fosse. Mas Jesus é o Deus da Escritura. Jesus é Deus manifesto conforme a sua palavra. Mas nós vemos que de alegria, de maravilhados, de animados, aqueles que ali estavam vão passar a irados, e nós vemos na sequência que vão tentar inclusive acabar com ele. Todos se maravilham, e muito provavelmente, aí já especulando, né? Lembrando, gente, Nazaré era um vilarejo. Então, a perspectiva, se de fato Jesus fosse, né? Não digo que eles entendessem o Messias, mas Jesus podia ser um profeta, né? Podia ser alguém a realizar prodígios e maravilhas. Então, se tinha um lugar que ia fazer toda a diferença social, era Nazaré. Talvez pessoas viessem de longe para ir a Nazaré, para ver o seu profeta. Talvez todos os problemas de Nazaré fossem solucionados de modo sobrenatural por aquele que crescera ali no meio deles. As expectativas eram muitas, como muitos às vezes vão a Jesus porque eu preciso de uma bênção, eu quero uma bênção. Se você é Deus, age em meu favor. Muitos continuam confrontando a expectativa com a verdade. Só que a verdade ela é inabalável. É como Jesus vai se colocar como a rocha. É a rocha inamovível. A verdade ela não é uma opinião, não é algo que você goste ou não goste. É algo que é, simplesmente é. Não é outro dia eu ouvi alguém falar um comprimido com mel, não é um açúcarzinho no café amargo. A verdade é o que é. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Outro tópico que eu quero chamar vem na sequência, quando nós lemos ali o verso 23 e 24, que diz, né? Jesus, sem dúvida, citar-lhes este provérbio: médico, cura a ti mesmo, tudo que ouvimos ter cidade de Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Esse primeiro ponto que eu já vi pessoas com dúvida, provérbio aqui não é um dos provérbios de Salomão, não, é um adágio popular, é um dito popular daquela época, tá? Médico, cura-te a ti mesmo, que, graças à Bíblia, continua meio que famoso até hoje. Todo mundo ainda tem isso, só que a gente esquece, né? Médico precisa de médico, tá? Médico, quando fica doente, ele não se cura, não, ele precisa de um outro médico, né? E o detalhe aqui, mais importante que tudo, e trazendo, e volto a dizer, né, no momento que Lucas coloca isso, irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, ou em algum momento na vida, onde você se prepara, onde você tem toda uma capacitação para
e de repente você é posto diante de alguém ou de alguém, né, que vão falar: não vai dar certo, eu não acredito em você, você não vai conseguir, não vai dar, o que você está dizendo não é verdade. É aquela rejeição, e às vezes a rejeição ela soa muito bonita. Vou botar uma palavra que talvez fique melhor: desdém, de desprezo. Vocês entendem isso? A coisa do rejeitar soa muito bonita, né? Não, foi rejeitado, a sua petição foi rejeitada, uma coisa muito formal, né? Mas nós estamos falando de Jesus entre pessoas, nós estamos falando do Evangelho entre pessoas. Eu estou falando de pessoas em relação a pessoas, e a geração que vem hoje não é diferente da que era no passado, porque o homem, como diria Billy Graham diz, né, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né, que fala de relações interpessoais, fala de pessoas, fala de Deus. E uma das coisas que nós vemos é justamente o desdém, o desprezo, a resistência que há no mundo, principalmente entre as próprias pessoas. É onde a gente vai vendo, no caminhar da humanidade, o esfriamento de muitos, o esfriamento do amor. É esse, onde nós não temos mais compaixão, onde nós não nos colocamos, não temos empatia, nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não percebemos a situação do outro. Tudo o que sabemos e queremos é aquilo que nós temos o nosso desejo. Nada mais pecaminoso do que isso. Eu sempre falo isso. Se você quer saber se você está caminhando na direção de Deus ou na direção do pecado, quanto mais eu tiver na sua frase, quanto mais eu tiver no seu pensamento, saiba, você está caminhando na contramão do Senhor. E aqui nós vemos a resistência daquele povo, como diga-se de passagem, era justamente o povo que precisava, eram os pobres que estavam ali. Irmãos, quando você lê pobre no texto bíblico, ainda que você possa atacar a questão econômica, mas pobre é um conceito espiritual que diz daquele que precisa de tudo. Não tenho nada, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu preciso de tudo, porque só Deus é o autor e consumador da vida. Ele é a fonte que pode me saciar. Eu em mim mesmo nada tenho. Este povo que está desprezando a fonte da vida eram justamente pessoas escravas do pecado, pessoas cegas, pessoas que estavam ali miseráveis, porque sequer compreendiam a sua própria natureza pecaminosa, sequer compreendiam. É quando a anunciação do próprio João Batista, né, e muitos iam lá se arrepender, enquanto outros nem entendiam o que estava acontecendo, porque não queriam se arrepender. Se arrepender é um sentimento muito forte, mas é um dom de Deus também. É algo que não vem de mim, não vem de você, é algo que vem do próprio céu. Quando o Senhor nos toca, quando o Espírito Santo fala alto, brada alto dentro de nós, e nós entendemos que o esforço que nós temos empenhado em nossa vida egoísta, em nada agrada aquele com quem, em nome de Jesus, haveremos de passar a eternidade. É necessário eu e você, às vezes, caminharmos para trás, para podermos nos preparar para seguir adiante. A gente sempre lembra, eu pelo menos sempre lembro, quando eu falo de arrependimento, eu lembro naturalmente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era fariseu, era convicto ali, né? Era o maior exemplo de quem rejeitou ao Senhor Jesus. Ele rejeitava enfaticamente como fariseu, ele rejeitava todo o ensino do Senhor Jesus, ele rejeitava
odiava os que seguiam a Jesus. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. Um dia ele caiu por terra. Um dia ele viu o próprio Senhor Jesus já glorificado, já ressurreto. E o Senhor Jesus não vai perguntar, não vai questionar ele por que ele estava perseguindo as pessoas, ou maltratando as pessoas, mas o Senhor Jesus vai confrontá-lo. Por que me persegues? É como dizer, por que me afrontas? Por que me rejeitas? Por que desdenha da obra que eu fiz? E ali, impactado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que até então era um perseguidor voraz, ele se torna o maior anunciador das boas novas, porque entendeu que foi alcançado. Ele recebeu graça, ele recebeu nova vida, e ao receber nova vida e entender que a obra do Senhor, mesmo quando ele era um perseguidor voraz, quando ele era um obstáculo no caminho da igreja, a igreja nunca havia parado, a igreja não desistia, a igreja prosseguia. Que até o povo fala, né? Os leões não pararam a igreja, né? O Coliseu não parou a igreja. Isso é um fato. As adversidades não param a igreja, as adversidades, os desdéns, as coisas que estão no nosso caminho, quando estamos firmados em Cristo, quando temos a certeza de a quem servimos e quem nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando sabemos que hoje podemos descansar, hoje temos paz, porque aquele que nos amou primeiro deu a sua vida para que todos nós que nele cremos não venhamos a perecer, mas tenhamos vida eterna. Então somos sim um povo resiliente, somos sim um povo perseverante, porque o nosso Senhor, o nosso maior exemplo, desde os seus primeiros passos ministeriais, ele já encontrou resistência, ele já encontrou perseguição, e nada o parou, nada o freou. Vale lembrar, gente, ele não está aqui simplesmente encontrando resistência de pessoas que nunca viu. Por isso eu digo, Lucas não colocou esse trecho aqui à toa. Ele estava, volto a dizer, em meio a pessoas que o conheciam seus familiares. Vale lembrar que os irmãos e irmãs de Jesus não comungavam desse ministério dele, não entendiam esse mover dele. A única que secretamente o apoiava era Maria. Nesse tempo, o pai José já havia partido, e os irmãos já tinham idade suficiente para se cuidar, mas eles não entendiam. Então, de um modo bem amplo e expandido essa rejeição, você pode incluir aí os irmãos e irmãs de Jesus como aqueles que também não estavam de acordo com o modo como ele se revelava. E aí eu volto a dizer, é uma rejeição muito difícil. Não sei, todos aqui já viram, ouviram ou vivem isso, mas quando você é evangélico, em meio a uma família que não é evangélica, você conhece um pouquinho disso aqui. Você conhece um pouquinho disso aqui. Eu, enquanto pastor, e como quem ainda trabalha no mundo secular, nós vemos muito isso, né? Porque da mesma forma que havia uma expectativa sobre a vida de Jesus, há uma expectativa como deve ser um pastor no meio secular, né? Talvez na minha vestimenta, talvez no meu falar, muito provavelmente no meu agir, há uma grande expectativa e uma grande rejeição, porque tudo é desculpa, tudo é motivo, mas graças a Deus, graças a Cristo Jesus, e pelo seu Espírito Santo, me dá paz, me dá firmeza, eu continuo a caminhar.
Prosseguindo, eu gosto do terceiro tópico que eu quero desenvolver nessa noite. Fala, quando Jesus dando prosseguimento, eu não sei se vocês perceberam, ele quebrou o chão daquelas pessoas que estavam ali, citando Elias e Eliseu. Elias e Eliseu é tipo falar do super-homem para o povo judeu, assim, era a figura mais conhecida, eram os profetas top, era aquele que todo mundo tinha como referência, aqueles cujos ministérios, os sinais das maravilhas operavam e foram conhecidos durante toda a história. E aí Jesus ele vai dar uma rasteira nesse povo. Ele vai dizer assim, no verso 25: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta. Senão, não era uma judia, não era uma judia. Deus envia Elias, fala, vai lá, e aquela mulher vai te alimentar, é a farinha na panela. Quando Elias chega e ele fala com ela, me dê de comer, mulher, e ela fala, eu só vim catar lenha, o pouco que eu tenho, vai ser para mim, para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. E ele fala, não interessa, vai lá e traz primeiro para mim. E assim é que a mulher faz. E ela vai lá e traz. E durante todo aquele período de fome, nunca faltou comida na casa daquela menina, onde Elias teve pousada, teve abrigo, e a mãe dela e o filho dela foram sustentados. Não bastasse, ele vai citar Eliseu. No 27 ele vai dizer, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Uma nação inimiga, uma nação que tinha constantemente guerra, mas Deus tinha um propósito na vida de Naamã, um estrangeiro, e operou um milagre tremendo, curado de lepra, aquele general curado de lepra. Cura da lepra é algo, vocês às vezes a gente não percebe, mas é algo fantástico. Gente, a gente está falando de carne que estava podre, que já não tinha mais carne. Muitas das vezes o osso aparecendo, muitas das vezes não é só machucadinho, não é só mancha, não. A gente não sabe, o texto não vai dizer exatamente qual é o grau, mas você está falando que quando ele é curado, o texto vai dizer que ele teve uma pele como de bebê. E Deus operou pelo estrangeiro. E eu coloquei como tópico, terceiro tópico aqui, Deus age além das nossas fronteiras. É basicamente aquela questão das expectativas, onde nós achamos que Deus está operando exclusivamente do nosso jeito, do jeito que eu gostaria que ele estivesse. Esses dias eu estava lendo que muitos muçulmanos na Arábia estão se convertendo ao sonhar com o Senhor Jesus. Estão sonhando com o Senhor Jesus. E ao acordarem, quebrantam-se e entregam suas vidas a Ele. Nós vemos crianças se convertendo em cultos infantis e permanecendo na presença do Senhor até a fase adulta, convictos de sua salvação. Há pouco tempo nós tivemos, a partir do Senhor, um irmão que ele, agora, a partir na época, quando ele se converteu, ele tinha 80 anos. Ele tinha 80 anos quando se converteu. E ele fala que ele falou, não converti infantil. O irmão viveu irmão Wilson, viveu 106 anos. Ele viveu até
Mas ele falou, quando ele se converteu, ele achou que ele estava se convertendo já a partir. Mas Deus ainda lhe concedeu muitos anos na presença. Então nós não entendemos o modo de agir do Senhor. Nós não conseguimos entender, né, o seu mover. O próprio Senhor Jesus, como disse, né, que não tinha onde deitar a cabeça, ele vai dizer, ele que era sustentado pelas mulheres piedosas do seu tempo, quando o seu ministério acontecia, o Senhor Jesus que chamou para os seus apóstolos futuros, sacerdotes, anunciadores, homens comuns, pescadores, lavradores, pessoas comuns que não tinham, na maioria das vezes, conhecimento além do comum das Escrituras, mas que por 3 anos e meio andaram com ele, dormiram com ele, comeram junto dele, e nessa intimidade Deus as transformou. O fato é, Deus sempre nos surpreende. Ele é um Deus galardoador, é um Deus abençoador, um Deus que vem para trazer libertação, um Deus que vem para trazer boas novas. É um Deus que faz toda a diferença. E Ele não veio para livrar-nos dos romanos, mas veio para livrar-nos do pecado. Mas quando eu olho para esses 3 exemplos, esses 2 exemplos que ele citou, tanto da viúva de Serepta quanto do Naamã, eu identifico 3 pequenos pontos que não podem faltar naquele que espera algo do Senhor: fé, humildade e obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como. Mas a partir da fé nasce em nós a humildade. Porque, como falei aqui, a fé cristã não é fé como o mundo ensina. Não é acreditar. Inúmeras vezes eu vou sempre citar isso aqui. Fé, o contexto bíblico fala de se comprometer. A fé é um dom que vem do próprio Deus, onde nós, ao estarmos diante da sua magnitude, da sua beleza, da sua perfeição, nós nos rendemos a Ele e nos comprometemos de corpo e alma a esse Deus. Essa é a fé cristã. Essa fé já nos coloca de joelhos diante da cruz. Essa fé já faz nós clamarmos perdão, Senhor, por te fazer sofrer. Essa fé já nos coloca prontos a obedecer. O profeta vai dizer: melhor obedecer do que sacrificar. É mais importante estarmos atentos àquilo que Ele nos ensinou, porque como cantávamos ainda há pouco, tudo é dele, com ele e para ele. Nós não somos os artistas principais nem da nossa história. Nós somos coadjuvantes, nós fomos chamados para discípulos do Deus Altíssimo. Nós fomos chamados para sermos seguidores. Nesse chamado ele vai dizer: neguem-se a si mesmos, neguem-se e tomem a sua cruz antes de segui-lo. Porque em Cristo deixaremos de ser quem até aqui fomos. Em Cristo seremos novas criaturas, verdadeiros filhos de Deus, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, para a honra e glória do Senhor. Cada conclusão que eu queria que você abrisse comigo, ali em Hebreus capítulo 3, eu vou ler os versos 7 e 8, onde nossa mensagem nessa noite nos trouxe à memória a rejeição de Cristo e da oportunidade que aquelas pessoas perderam. Estavam diante do próprio Deus,
estavam diante de uma nova vida, mas não ouviram. Escutaram, mas não ouviram. Diz o texto em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. É uma citação ao Salmo 95, onde o autor de Hebreus, o autor não nominal de Hebreus, eu acho maravilhoso isso, ele nos traz a memória. E eu me sinto como aquelas pessoas que estavam naquela sinagoga, naquela pequena sinagoga lá em Nazaré. A pessoa que eu já conheço, não sei quem é, e se levantou ao meu lado e pegando o rolo de Isaías, ele lê e diz que hoje está se cumprindo. Ele não me daria sinais, ele não faria maravilhas, mas ele falou a verdade. Ele falou a verdade. E por se eu e você nessa noite pudermos ouvir a verdade de Deus, o Senhor Jesus nos envie o seu Espírito Santo e que Ele quebrante o nosso coração e faça de nós novas criaturas para a glória do teu nome. Amém? Amém. Vamos estar orando, já encerrando, agradecendo desde já a todos que aqui estão, sabe? Agradecendo já estaremos ainda orando, como sempre falamos. Os que estavam assistindo, obrigado,